Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e estou hoje aqui com a Mari. Tudo bom, Mari? Tudo bom? E a gente vai conversar sobre como planejar a sua viagem, porque o final do ano está chegando, férias, muitas consultas. A gente tem trabalhado bastante com o planejamento de viagem dos nossos leitores e dos nossos clientes. E a ideia aqui é a gente conversar e passar algumas dicas daquilo que a gente vive no dia a dia. E a gente estava também pensando o que mudou passada a pandemia e com todas essas questões de aéreo e tudo, o que o pessoal está fazendo hoje? Se é planejar com antecedência, se é planejar em cima da hora. O que a gente percebeu é que cada um está fazendo de um jeito, mas ao mesmo tempo uns estão planejando com muita antecedência e outros planejando muito em cima da hora. Porque fica com medo de cancelamento ou por causa do medo de cancelamento acaba fazendo muito antes. Então, na verdade, não tem um padrão. Cada um está planejando de acordo com o seu perfil, o seu orçamento, o seu estilo de viagem. Mas essas questões de cancelamento, de será que vai sair a viagem ou não, e o dólar que vai subir ou vai baixar, isso tudo dá uma certa insegurança. E eu acho que quanto mais planejar, mais tranquilo vai ser a viagem. O que eu diria com relação ao planejamento é que ele é extremamente importante. E quando a gente fala de planejamento, não é você ter uma viagem engessada, são duas coisas bastante diferentes. Agora, com relação ao tempo, assim, se é com antecedência ou se é em cima da hora, não tem uma receita única e não tem um certo ou errado. Tem muito, como a Mari acabou de falar, sobre o perfil da pessoa. Então, tem gente que já está com o planejamento para a viagem de final de ano, por exemplo, pronto há 2-3 meses. E tem algumas pessoas que começaram a procurar agora, a gente está no final de novembro e ainda não sabe para onde vai. Mas o que a gente sentiu é que alguns passeios que antes vocês compravam na hora, hoje as pessoas estão reservando com muita antecedência. Então tem passeio esgotado para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses, e tem passeio que está super tranquilo. Então, assim, o planejamento ele ajuda justamente a consultar com um pouco de antecedência o que é prioridade, o que realmente precisa fazer com antecedência e o que dá para fazer mais próximo à data, e também equilibrar o orçamento, de não ter que desembolsar tudo com muita antecedência. Até porque a gente está vivendo um período de pós-pandemia em que, como as viagens ficaram muito limitadas, as pessoas estão viajando mais no final desse ano e a tendência para 2023 é também viajar bastante. E aí, como eu falei no início, porque a gente também tem feriados prolongados, tem bastante coisa que ajuda essa parte e o turismo para o ano que vem. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre roteiro personalizado. O que é um roteiro personalizado? Então, a ideia do roteiro é justamente dar uma assistência para quem já tem uma ideia ou para quem não tem ideia nenhuma. Tem muita gente que tem uma ideia do que quer fazer, já viu na TV, já viu os vídeos, já acompanhou o YouTube, tem tudo na cabeça, mas não consegue montar assim no dia a dia, ou não sabe se vai dar tempo, ou se aquele passeio é de dia inteiro, ou se vai gastar só uma manhã, e se precisa comprar com antecedência, e aí também às vezes tem 10 tipos de fornecedores para o mesmo passeio e qual escolher. Então acho que o roteiro ele agiliza, otimiza, ajuda a economizar, ajuda a reservar com mais segurança, e também para quem não sabe nada do destino, aí sim, fundamental. O roteiro personalizado te ajuda, de certa maneira, inclusive a montar uma viagem por conta própria. Por exemplo, fazer todas as compras. Se você é uma pessoa que gosta de fazer as compras pelos links, pela internet, se você tem um roteiro com uma indicação de quem conhece o destino e fez um passo a passo, uma sugestão dos melhores passeios, os melhores lugares para ir, ou de como se locomover também. Eu vou de uma cidade para outra como? Alugo um carro, vou de avião, vou de ônibus, vou de trem, ou como eu vou me locomover na cidade. O roteiro permite te dar essa ajuda, e aí você fica de uma certa maneira mais independente, você já tem um direcionamento de onde procurar, ao invés de partir do zero.
E você pode combinar o seu roteiro fazendo um roteiro junto com o serviço de uma agência de viagem também. Aí você combina as duas coisas. Você tem um roteiro e você tem serviço de reservas, de hospedagem e de emissão de passagens também com uma agência. E aí vai do perfil de cada cliente, do que vocês estão buscando. E mesmo quem faz pacote fechado, por exemplo, comprou um pacote, promoção lá, 7 dias, aí tem 2 dias de passeio que já estão incluídos ali no roteiro, e aí tem 4 dias livres. Também é uma opção fazer um roteiro para esses 4 dias livres. Então, eu acho que o legal do roteiro é que ele não tira a parte divertida de planejar uma viagem, mas ajuda nessa parte que dá mais uma insegurança ou que é mais trabalhoso, toma mais tempo de pesquisar. Inclusive porque quando a gente faz roteiro personalizado para os nossos leitores, né, Mari, a gente envolve na parte divertida de pesquisa, dando opções de, você quer esse tipo de passeio ou aquele. A gente tenta entender muito qual é o perfil do cliente. Eu gosto de fazer passeios em excursão com mais gente, ou então eu prefiro tudo personalizado e privado, e aí deixa a pessoa escolher e com base nisso colocar as indicações e o que cabe mais, seja para um casal, para uma família com crianças, na idade que for. Eu acho que não tem parte chata, né? Eu ia falar que a gente fica com a parte chata, mas não. É bem legal, porque a gente viaja junto também, pesquisando as novidades na cidade, o que tem de bacana para fazer dentro do perfil de cada um. A gente acaba conhecendo o destino de novo e de novo e de novo. É muito legal, é sempre uma atualização, então é divertido. É sempre divertido fazer um roteiro. E aí a gente ia dar algumas dicas sobre tipos de hospedagem, que geralmente é uma parte, assim como o aéreo, é a parte que às vezes mais pesa no orçamento. E a gente tem um podcast que fala só de tipos de hospedagem, porque na verdade não é que ela é cara, é que depende muito do seu perfil. Assim, hoje em dia tem tanta possibilidade, tem possibilidade de apartamento, de quarto dentro de apartamento, tem possibilidade de hostel, de pousada, de hotel econômico, tem de hotel 5 estrelas, tem de hotel mega luxo. Então, assim, tem resort, tem praia, pé na areia, tem muito tipo de hospedagem. O que a gente sempre percebe e não tem segredo, deixou para o último momento, o bom e barato já era, né? Então, assim, hospedagem não tem segredo, tem que reservar com antecedência. Mas dá para equilibrar bem o orçamento. Uma coisa bem legal também, que quando o pessoal faz, eu acho bacana e sempre dá certo, é às vezes economizar em alguns dias de hospedagem, ficar num hotel mais simples e pegar um hotel bem legal nos últimos 2 dias da viagem, assim, para ter uma experiência mais exclusiva, mais divertida. Ou então, quando você viaja em datas como o final do ano, Natal, Ano Novo, você ter um hotel diferenciado para passar essa data especial, ou que seja uma comemoração de aniversário de casamento, por exemplo, você ter um hotel mais especial para essas datas, né, e um hotel mais simples para o restante. Ou se o orçamento não permite de jeito nenhum, faz uma experiência lá no hotel bacana. Fica num hotel mais em conta e vai lá fazer um café da manhã, um brunch. Agora, dá uma rolada no seu feed, se você ainda não escutou o podcast do tipos de hospedagem, a gente dá mais dicas ali. Ele tá bem completo. A gente tem mais um podcast que também dá dicas e a gente fala um pouquinho aqui sobre aluguel de carro, né? Então, aluguel de carro é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes assim, vale a pena alugar o carro? Depende muito do destino. E depende também do perfil da pessoa, né? É sempre legal, é sempre gostoso você estar de carro, pelo menos meu perfil de viagem com a família. O lado positivo é você ter flexibilidade maior, você ter uma independência maior para ir e vir, né? Mas aluguel de carro também não é um item de baixo custo no seu orçamento. Então tem que medir as duas coisas, o que você está buscando. Se é uma flexibilidade, uma liberdade muito grande, ou se é uma economia maior na viagem. E hoje em dia os sistemas estão tão integrados e tecnológicos que as multas chegam, né? Qualquer destino, a multa chega. E aí tem destino que a multa é muito cara. Eu vejo por Dubai, assim, são multas caríssimas. Então, para alugar carro
carro lá é quem gosta mesmo de dirigir, quem tem habilidade, quem tá sempre ligado assim, nas regras de trânsito, não leva multa na sua cidade natal, e aí vai dar conta de dirigir nesses outros destinos. Mas, claro, tem país que é até uma parte da diversão é dirigir, né? Tem lugar que é legal dirigir com estradas boas, fazer uma viagem pela Europa, para alguns países é legal. Estados Unidos é outro destino que é muito legal, alugar carro também, as estradas são boas, mas como a Mari falou, sempre respeitando os limites de velocidade. E outra coisa que eu sempre recomendo, o seguro do carro, o seguro completo faz muita diferença, gente. Então, sempre pensa nisso e pesa no seu orçamento também, que vale a pena fazer seguro. É uma coisa que a gente quer fazer para não usar, mas se você precisa, vale muito a pena. E tem país que dirige do lado esquerdo, né? Não, do lado direito. Do lado direito. Não, esses eu ainda não tive coragem. A gente aluga muito carro quando viaja, mas na Inglaterra, por exemplo, não sei se eu... Inglaterra, Índia, Austrália, tem vários, Japão, né? Japão, tem vários. Um dia. Admiro, eu acho legal quem se arrisca. Então, mas se você tem dúvidas sobre aluguel de carro, ouve o nosso podcast de aluguel de carro, ou então entre em contato com a gente, que a gente também tem um suporte legal para tirar as dúvidas sobre documentação, sobre seguro, sobre como alugar, sobre qual é o carro melhor para sua família também. A gente tem o contato de aluguel de camper van na Patagônia. E é muito legal, o pessoal tá alugando e é uma experiência diferente. E outro dia eu assisti... não vou me lembrar o nome dela, da Thaís. Ela alugou um motorhome nos Estados Unidos, 3 meninas. Então, e o pessoal que a gente gravou um podcast só sobre motorhome, eles falaram que muita mulher tá alugando motorhome. Essa é outra experiência bem legal. Então rola no feed e escuta o podcast de motorhome, que é muito bacana. Essa é uma outra experiência que todo mundo adora. Estados Unidos e Canadá são campeões, eles têm essa cultura já de muito tempo, mas é uma coisa que está começando a entrar mais aqui, popularizar um pouco mais aqui no Brasil. Viajar de motorhome pela Argentina também é legal, porque tem bastante lugar para conhecer. Então, uma coisa que é uma tendência que vocês vão ver crescer nos próximos anos, eu acredito firmemente nisso, e aí, se quiserem fazer essa experiência, pode entrar em contato, que a gente também tem opções. São rotas famosas, a Rota 66, a Rota 40, várias opções. E outra coisa também muito importante, no planejamento financeiro, né? A gente tem um podcast sobre planejamento financeiro. Na verdade, a gente gravou 2 e um tá muito legal. Faz tempo que a gente gravou, né? Mas ele tá bem atualizado. Viajando com amigos, que também é uma tendência agora. A gente tem visto muito casais de amigos, grupos de amigos, família se juntando para fazer uma viagem com um roteiro. Porque eu acho que viajar em amigos todo mundo sempre viajou, mas assim, com um roteiro já definido, e é bem bacana. E o planejamento financeiro, para quem nunca viajou em grupo, é bem legal, tem umas dicas muito bacanas. A outra coisa, a Mari comentou também, primeiro no início do podcast, sobre a compra de passeios antecipado ou a compra no local. Isso é uma coisa que a gente viu que mudou nesses últimos meses agora, nessa crescente procura na viagem, principalmente quando deu um boom de viagem para a Europa no meio do ano, o verão europeu foi muito procurado. Então, aquela história de você decidir o que vai fazer, comprar o ingresso na hora do museu X ou do museu Y, começou a ficar um pouco mais complicado. As filas são maiores e às vezes você não encontra o ingresso para o lugar que você quer no dia que você quer. Então, a compra antecipada de ingressos com a quais a gente está trabalhando é uma coisa que vocês também têm que pensar, também têm que analisar, e hoje em dia é uma necessidade. Não era um tempo atrás, mas para alguns lugares é. Eu acho que ficou, ao mesmo tempo ficou ruim, é uma coisa boa, que é o horário agendado. Eu acho que é ruim porque você tem que agendar e tem que estar lá naquele horário. Eu acho que é um estresse durante as férias, mas ao mesmo tempo é muito bom porque
você não pega aquela multidão naquele horário que você agendou. Então, assim, não tem uma opinião formada, mas é uma coisa que ficou, né? E aí eu tava vendo também um passeio que é muito famoso lá em Dubai, que é subir lá no Burj Khalifa. E aí você olha ali no mapinha, parece que tem muitos horários disponíveis, e aí você fica tranquilo. Aí quando você vai clicar, tem 7 da manhã e 11 da... Tipo, só tem começo muito cedo, muito tarde. Então, assim, os melhores horários também acabam com antecedência. Então, mesmo que tenha vaga, às vezes não tem vaga para um horário legal. Então, tem coisas que realmente precisa reservar com antecedência. E o verão lá na Itália, por exemplo, lotou, assim, a Capri, Costa Amalfitana. Então, assim, também tem que fazer com antecedência. Tem post no blog, tem bastante informação, tem o contato lá dos fornecedores e os passeios, mas é outro destino que tem que fazer com antecedência. Itália, França... Espanha também. A gente teve alguns roteiros para Espanha entre julho e setembro. E Sagrada Família, que é em Barcelona, que é acho que o ponto principal, talvez se pudesse escolher um principal. Barcelona é difícil escolher um ponto principal, mas esse é motivo para uma outra conversa. Mas para alguns dias simplesmente não tinha lugar, assim, uma semana antes você não conseguia mais agendar para o ingresso para entrar na Sagrada Família. E eu achei, assim, loucura. Você imagina, mas... E como é que estão os parques da Disney? Você que Nossa, os parques da Disney estão super lotados. Procura gigantesca. A gente tem alguns clientes indo agora para passar Natal e Ano Novo. E o dia 31, quando abriu as reservas para o restaurante, eu acho que os restaurantes todos lotaram em menos de 2 horas no mesmo dia que abriu, para o dia 31. Não tem um restaurante disponível dentro do Magic Kingdom para você jantar no dia 31 de dezembro. Não tem jeito, né? Essas datas, assim, mas quem tá escutando pode pensar, tá tudo lotado, eu nem vou viajar. Mas fora dessas datas, super tranquilo, né? A gente foi para Mendoza até o podcast passado, super tranquilo. A gente, uma outra vinícola tem que agendar com antecedência. Sim, as mais procuradas. Não tinha. E Bariloche a gente foi fora de temporada, maravilhoso também, tudo tranquilo. Então, assim, fora das datas ainda dá para pegar uma temporada bem tranquila de passeios. Mas, né, não tem jeito. Julho, dezembro, janeiro. Uma dica importante agora. Se você só pode viajar na altíssima temporada, que são as férias escolares, essa é a altíssima temporada, férias escolares. O planejamento com antecedência é crucial. Não deixe para a última hora. Se você consegue viajar entre temporadas, ou na baixa temporada, porque eu não sei se vai ter exatamente uma baixa temporada o ano que vem, mas se você pode viajar fora dessa época, ok, você consegue planejar e trocar as coisas com uma antecedência não tão grande. Então, essa é uma dica importante. Pense nisso. Dezembro, janeiro, julho e agosto, gente, é tudo lotado. E aí, os itens que não podem faltar... Seguro viagem, né? A gente viu que com a flexibilização da pandemia, dos protocolos, teve lugar que até desobrigatorizou, deixou de ser obrigatório fazer um seguro viagem. Só que eu acho que é muito obrigatório. É muito aconselhável. Se alguém já viajou e precisou, seja por um resfriado ou por algum incidente, também é outra coisa que a gente faz para não querer usar. Ninguém quer ficar doente nas férias, certo? Certo. Mas se você precisar passar num médico e você não tem seguro viagem, as suas férias estão assim... comprometidas. Financeiramente e de tempo. Eu ia dizer arruinadas, mas é forte, né? Mas não é só isso. Eu tava comparando um seguro com outro para decidir também, porque pessoalmente eu sempre faço. E a lista de itens, além da saúde, é muito grande. É tipo mala, atraso de voo, reembolso com horário. Tem um monte de coisa legal que pode ajudar na hora de desarruinar as sua viagem arruinadas, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. E aí acrescentar esses itens, porque às vezes sai caro, né? Uma mala perdida, uma coisa assim. Muito importante. A gente tem podcast falando sobre seguro viagem.
Mais de uma vez, inclusive um dos nossos primeiros podcasts é sobre seguro, para vocês terem uma ideia como a gente acha esse item importante. Porque tem seguro nacional também. Você vai aqui para uma cidade fora de onde tem a cobertura do seu plano de saúde, também é bacana fazer um seguro nacional. E eles têm um preço ótimo. Não é um custo que vai impactar o seu orçamento. E é um investimento de segurança que a gente recomenda fortemente. Então, escuta o podcast. Se tiverem alguma dúvida, quiserem consultar sobre seguro viagem, pode contar com a gente também. O Chip, a gente também já fez um podcast sobre internet, né? Como ficar conectado na viagem. Para ter conforto, compra com antecedência, chega em casa, instala no celular enquanto está no avião e já desce conectada. É um conforto. Quer economizar, comprar lá no local, aí também funciona, mas aí você tem que ir lá na lojinha, preencher a fichinha, comprar o chip e tal, tem que ser em horário comercial. Às vezes sai mais em conta, mas tem você perde um tempinho aí na sua viagem para fazer isso. Então aí você equilibra aí o seu orçamento e vê qual que é mais vantagem para você. E uma última dica, na verdade, também para vocês escutarem um podcast sobre viagem com crianças, porque o planejamento para quem viaja só em adultos é um pouco diferente para quem viaja com crianças. A criança sempre tem algumas necessidades diferentes, horários, comida, é sempre para quem é mãe, sabe do que a gente está falando aqui, né? Viagem de carro com criança também, que a gente gravou um podcast. Então é interessante, várias dicas no feed e a gente deseja para todos muitas viagens, tanto neste final de ano quanto em 2023. E eu senti que a gente está bem alinhada, hein, Andréia? Aqui nos temas, a gente tem as mesmas preocupações, embora a gente faça viagens com estilos totalmente diferentes. Mas nesses itens que são essenciais, eu acho que a gente está bem alinhada mesmo. É a experiência, é quase um jogral, mas é a experiência em planejar roteiros para viagens de clientes e leitores, em planejar e fazer, sim, e viver roteiros que a gente faz também, né? Então, eu acho que é isso, acho que é a experiência que conta. Porque tem coisa que não tem segredo, né? O barato, muito barato, nem sempre é bom. O mais caro sempre tem mais serviços. O que compra com antecedência tá garantido, às vezes em cima da hora não tem vaga. Então, assim, não tem segredo, né? É só uma questão de ajustar tudo e dependendo também, tem gente que tira férias em cima da hora, não tem como prever, então vai de cada um, né? Mas tem coisas que são essenciais. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixa o seu... Curte a gente, segue a gente no Instagram, podcast.maripelomundo ou no maripelomundo.blog. Deixe seu comentário também, suas dicas, compartilha suas viagens com os outros leitores também, é sempre bem-vindo. E muito obrigada e até a próxima.